Olá, pessoal, eu sou a Lisiane Rodrigues e vocês me conhecem do Guia Comercial de Porto Alegre, mas também agora eu estou apresentando o podcast do comércio. E fica aqui o meu agradecimento especial aos nossos patrocinadores, lembrando que estamos gravando aqui direto do estúdio Bolha Hub. Agradecimento especial, então, aos nossos patrocinadores, a Rose Prado Moda Feminina, Estrela Guia Brechó, Lave 24 Horas, Clube Mais Sul com a proteção veicular que é com o Robson Mesquita, Lise Maciel com o primeiro brinquinho, Lisa Fantasia Vendas e Aluguel, Eligiana Kaiser Cartomante, Perfeita Moda Plus Size e a Cris Moda Uniformes. E eu já quero apresentar para vocês aqui, já quero chamar a nossa convidada especial, a Muriel Silva, que vai me ajudar a contar essa história, gente, de como é que eu consegui abrir a minha primeira empresa com 21 anos. Gente, já faz 10 anos, mais de 10 anos. Então já quero chamar então aqui a Muriel Silva para me ajudar a contar essa história, né, e fazer esse bate-papo aqui com vocês. Então, Muri, muito obrigada, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite, né, de estar aqui comigo para me ajudar a contar, né, como que foi tudo isso. A gente sabe que é um grande desafio, né, abrir a primeira empresa, assim, né. A gente já sai, assim, de um curso, eu estava me formando em administração ali, e já engatei, né, abri uma empresa, e tu teve comigo. Antes de eu abrir a empresa, tu já estava junto comigo, né, a gente quer contar isso. Eu fiquei, então, muito feliz de tu ter aceitado. Muito obrigada, Muri. Eu que agradeço, Lizzy, por tu ter me convidado, né, pra estar aqui. É um prazer imenso te ver crescendo, assim, é como realizar meus próprios sonhos, porque só a gente sabe tudo que a gente já passou junto. E tu, por incrível que pareça, foi meu primeiro, a tua empresa foi o meu primeiro emprego, né? E foi CLT, Então, né? Nem foi estágio. foi CLT. Foi Foi bem legal, né? Quando eu comecei a te ajudar, eu lembro que eu tava terminando a escola. E aí depois depois eu fiz 18, aí comecei a trabalhar direitinho, vou deixar tu me fazer as perguntas aí. E tu tá trabalhando com o que hoje? Onde tu trabalha hoje? Então, eu sou formada em processos gerenciais, e essa área administrativa tem meu coração, né, sempre teve. E eu trabalho hoje eu trabalho na prefeitura de Viamão, sou diretora-geral da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Habitação. Então, Legal. essa é a área que eu trabalho hoje. Ah, se formou então em processos gerenciais, né? Já tava ali, me acompanhou todo o processo, porque eu acabei me formando em técnica e administração. Sim. E enfrentei, assim, de cara, né? De abrir, assim, uma empresa. Me acompanhou durante todo o processo, né? E foi uma loucura. Eu não sei se eu te contei, mas, na verdade, nunca foi um sonho meu ter... eu vou ser empresária. Eu vou ser administradora, eu vou ser cantora, que seja, eu vou ser... médica. E eu achei que eu ia me aposentar CLT, bem feliz, né? Mas acabou surgindo oportunidades, né, de ter, assim, um próprio negócio, porque eu estava descontente onde eu estava trabalhando. Acabei trabalhando no ramo de moda e tive ali, né, conhecimento de como que fazia, né, para abrir uma empresa. No ramo que eu trabalhei, a empresa que eu tive que foi de roupas, acessórios e moda. Eu vi como que fazia para comprar e eu achei legal, porque eu sempre gostei, assim, de moda, né, o estilo. Só que imagina, né, para mim era muita coisa. Muita coisa eu aprendi, claro, né, no curso que eu fiz, o técnico em administração. Mas eu pensei, vou abrir uma empresa, eu pensei, né. Mas nunca sonhei em ser especificamente empresária. Eu quero ser empresária, ter uma empresa. Eu só queria, na verdade, um trabalho, né, me desse prazer, né. A gente fala, tem aquele ditado, né, que quando a gente a gente tem prazer, nem parece um trabalho, né. E então, né, surgiu desse sonho de ter um negócio que fosse legal, claro, rentável, né, que fosse rentável. Mas na verdade, assim, um sonho maluco, porque eu não tinha nem condições financeiras e eu nem sabia como, né. Mas aí eu comecei a planejar. Aí eu acho que eu te contei, né, que eu ia fazer. Eu acho que a primeira compra que eu fiz, eu ainda nem tinha espaço físico, não sei se tu lembra. Fiz umas compras, né, pra começar vendendo online. Aí assim que começou, né, que surgiu ali, né, que o nosso título é Como Abrir uma Empresa do Zero. Claro, né, primeiro nasce do sonho, que eu já comentei aqui. E aí eu comecei, vou abrir uma... Primeiro eu nem pensei, vou abrir uma empresa. Comprei, né, uns materiais ali, eram roupas, né, e comecei a vender e a divulgar na internet. Eu me lembro que tu
a tua mãe e mais umas amigas nossas foram até na minha casa pra comprar as roupas ali e eu fiquei apavorada, que vendeu muito rápido, né. Ai, a gente quer eu me lembro que quando eu cheguei de viagem, né, com as roupas, eu avisei ou só avisei que tinha chegado, e tu, a tua mãe e mais umas amigas: "Ai, eu quero ver, eu quero comprar, eu quero ver", né, pela novidade, né, do que era, e a gente foi, vocês foram na minha casa, eu me lembro. E aí eu me lembro que eu vendi quase tudo, assim, de cara, né. E aí foi daí que surgiu, porque eu pensei: "Ai, como é que eu vou receber, né, eu nem moro num lugar muito grande, né, vou receber o pessoal aqui pra comprar". E aí foi daí que surgiu a ideia, né, de alugar um espaço que fosse localizado, não sei se tu lembra, amor, tu lembra que vocês foram na minha casa Eu lembro, e eu comprar? lembro também que quando tu começou com a ideia da loja, que não tinha, não lembro, no início, assim, eu não sei se tu já tinha um nome, mas eu lembro que tu foi posar na minha casa, e a gente tava deitadas, assim, junto, aí tinha como é que a gente chama, assim, um computador que tu fazia hoje a gente chama de aplicativo, mas não era aplicativo, era um programa. Era o Corel. É isso. E aí tu começou a montar, e a gente junto começou a montar, lembra? E o panfleto, a marca, e tu sempre muito detalhista e chata, porque não podia ficar um ai, assim, fora, montando exatamente como tu queria, né? Eu lembro, assim, como se fosse ontem dessa cena. Sabe que eu não me lembrava disso. Por isso que eu precisava, como eu queria, assim, contar, assim, né, para o pessoal que tá em casa, como eu queria contar essa experiência, né, de como abrir uma empresa do zero, né, com esse sonho de não ter, assim, recurso financeiro e nem saber, assim, muito para que lado ir, mas de alguém que estivesse junto comigo, né, que passou, assim, por tudo, que estava realmente não, realmente aconteceu isso, né, é verdade. E eu não me lembrava, né, desse detalhe, amor, e muito obrigada, né, por ter me lembrado. E o nome vou pedir para o José colocar aqui a primeira foto, que tem só o tapete da loja, que eu vou falar aqui pra eles Aham. que era o nome. E o nome eu acredito em Deus, né, eu tenho muita fé em Deus, e eu escolhi o nome da loja referente a isso, que é o nome Emanuel. Emanuel Roupas e Acessórios, que Emanuel significa Deus conosco. E a estrela ali, o símbolo, né, a estrela de Davi, foi esse logotipo que eu estava, né, desenhando lá no programa CorelDRAW. Ali com a Muri, a gente estava projetando ali os panfletos, e tu me comentou, né, Muri, que a gente estava quando imprimiu já, quando estava impressa, a gente estava organizando para distribuir, eu não tu me lembrou disso, eu não me lembrava. Sim. E eu lembro da ideia da estrela, a ideia que tu tinha do formato de madeira. Isso! Tinha muitas. Opa! Tinha muito essa ideia do formato, assim, né? Agora vendo essa foto, eu não tinha visto ainda ela. Eu lembro É a Miriam ali, a que minha irmã. foi um perrengue pra comprar as coisas. Lembra que primeiro só tinha um provador, ia fazer sempre. Claro, a loja, a primeira loja foi uma loja pequena, né? Que era essa daí, dessa Então, o foto, né. primeiro provador, e aí era cara, e tinha um negócio do espelho, enfim, uma função, né? É, foi bem eu me lembro, assim, que foi bem difícil tudo assim, né, tudo Foi. foi. Mas o que que eu fiz? Bom, eu quero fazer isso, o que que eu pensei? Eu quero que seja bem localizado, né, eu quero que seja no centro, como era na cidade de Viamão, né, eu morava lá na época, eu quero que seja bem localizado. Ou seja, no centro, né. Então, aí eu pensei: "Bom, é no centro, é esse local que eu quero". Eu comecei a procurar. Aí veio, gente, esse é o primeiro grande desafio que eu tive, né, que foi alugar uma sala. Sim, para muitas pessoas é muito fácil, né, quando se tem recursos ou conhecidos, né, mas no meu caso, assim, foi bem difícil. Achei a sala, foi no centro de Viamão, dentro de uma galeria, porque a gente sabe que em galerias, né, o aluguel, né, o custo é bem mais baixo. Não sei se tu lembra, amor, tu foi comigo Eu quando a gente estava fui. Lembro, procurando? inclusive, quando tu pegou a chave, eu tava junto contigo. Bom, mas Lembro disso. até chegar na na Até chave, chegar na chave. gente, eu fui lá na imobiliária responsável pela sala. E eu falei para o rapaz: "Bom, eu já tenho aparência de nova hoje, né, hoje eu estou com 33 anos, na época eu tinha 21 anos, 21, 22, isso foi em 2013. Aí eu cheguei na imobiliária, falei para o rapaz: "Olha, eu quero alugar uma sala, né, para colocar minha empresa", e falei assim, e ele falou assim para mim: "Tu acha que é bem assim para abrir uma empresa?" E aí eu fiquei pensando, né, como assim? Aí o que que eu falei para ele: "Não, é que eu tô me formando em administração. Na verdade, eu já tenho clientes, né, eu já tenho produtos, eu já faço vendas online, eu só tô procurando uma sala pra centralizar o meu trabalho". E não falei mais nada, fui bem profissional, assim, né, como ele foi bem seco e rude, né, eu falei. Ele: "Tá". Aí me deu a lista de documentos necessários e eu não tinha nem metade
que era necessário para alugar a sala. E tu lembra, Muri, não sei se tu lembra, quando eu consegui, quando eu te contei, né, que eu te liguei, eu falei pessoalmente que eu tinha conseguido, né, enfim, eu tinha conseguido depois de 1 mês, né, de conseguir a nossa sala. Sim. Eu lembro que foi bem. Eu lembro que. Bom, mas minhas experiências, assim, maiores foi depois que a loja já estava montada. Eu lembro de, assim, de chegar contigo na sala, aquela felicidade toda, de tu ter conseguido alugar. Mas eu lembro já de alguns perrengues que eu passei, assim, junto. Tem a função também de. Não sei se tu lembra, na época tu tava sem carro. Uhum, Acho que foi bem na época que tu tinha sofrido acidente, tinha ficado sem uhum, carro. sim. E eu tinha. Eu tava. Quando eu tinha 16 anos, eu acho que essa época eu tava com 17, quando aconteceu tudo isso da loja. E eu ganhei um carro do meu pai, não sei se tu vai lembrar, que era um Lembro. Gol 1000, aquele bem Eu me lembro antiguinho. que tinha um nome, né? Aí eu não dirigia, claro, né? Era de menor e tu Eu dirigia. dirigi o teu carro. Então tu era bem pequenininho, aquele baita daquele carrão comprido, carrão antigo, a gente não sabia trocar um pneu se estourasse. Inclusive, uma vez a gente tava indo pra Porto Alegre, eu não sei se tu lembra disso, um motoqueiro parou a gente porque a roda, a roda e o pneu iam tudo cair. Sim. E eu lembro da gente indo em algumas lojas depois, já com aquele carrinho salvou muita gente, né? Sim, a gente levava as coisas pra cima e pra baixo, né? Pra cima e pra Inclusive pra baixo. montar. Não sei se tu lembra que quando eu fui montar essa primeira loja, tu tava junto comigo. Eu cheguei de São Paulo com as Sim, compras, era um monte de calça sim, jeans muita calça jeans. e muita coisa pra colocar no lugar, cabide, Aham, né? lembro. E tu tava junto, eu me lembro que era eu e tu, né? Uhum, Engraçado que tu ainda nem era minha funcionária, por isso que eu sim, coloquei lá no. sim. Mas Além de minha amiga, né? tinha aquela coisa da gente sonhar junto, né? Era uma coisa que tu queria muito e a gente sempre teve essa relação, assim. Agora, por mais que fazia muito tempo que a gente não se via, né? Mas a gente sempre teve essa relação, assim, de torcer uma pela outra. Sim. E com certeza naquela época a gente tava, óbvio, a gente era muito mais próximo naquele momento também, as nossas vidas eram diferentes de hoje, né? Mas aquela coisa, assim, de ver tu crescendo com a tua empresa, de ver tu conquistando desde o início. É óbvio que eu queria estar junto. Eu nem sabia, nem cogitava a possibilidade depois de a gente trabalhar, mas eu queria construir aquilo contigo, sabe? Te Uhum. ver feliz por aquilo, assim, era uma realização de um sonho meu, como eu te disse, que hoje eu também tô muito feliz pelo teu podcast. Também é como se eu estivesse realizando um sonho. Aquela época era o mesmo sentimento. Eu me lembro que é muito legal isso, né? E é muito difícil também. Pessoas que sonham, né, junto contigo. E eu sempre, onde eu trabalhava, né, onde eu trabalhei já como empregada, como funcionária, eu sempre sonhava também junto com a empresa. Eu cuidava da empresa como se fosse a minha casa, né? Queria, fazia assim o melhor, né? E claro, não ia ser diferente com a minha própria empresa, né? E tu ali junto comigo, me ajudando, me auxiliando, sonhando assim junto comigo. Não seria diferente, né, quando surgiu a oportunidade que eu vi que tinha necessidade daí de ter de ter uma funcionária, né, na loja, né, pra estar me ajudando, eu não pensei em outra pessoa, né. Uhum. Então foi tu, não sei se como é que tu na época, né, como é que tu recebeu o convite, como é que eu te fiz, né, a proposta de tu trabalhar comigo. Eu acho que como eu era novinha, assim, eu já tinha o sonho de aquela coisa do trabalhar, né? A gente quer trabalhar, enfim. Aí foi meu primeiro trabalho, de fato. Já tinha tentado trabalhar outras vezes, a minha mãe me cortou. E aí eu lembro que quando veio o convite, foi muito natural, assim, né? E eu fiquei muito feliz também. Mas eu digo assim, natural, porque eu já imaginava que se fosse alguém, seria eu. Não tô levando isso como uma arrogância, não era isso. Mas pela nossa proximidade, assim. Uhum. E também eu acho que tu já vinha falando algumas coisas, assim, sobre isso. Então, eu lembro no meu primeiro dia que tu pediu pra mim ir. Ai, agora essa memória veio assim, ó. Tu saiu, tu foi pra Porto Alegre e eu cheguei na tua loja e tu falou assim: olha, eu deixei a chave da loja ali do lado com uma outra pessoa que tinha uma loja na galeria. Pega a chave, abre a loja normal, põe a boneca pra fora, lembra como é que é o nome? Manequim. Manequim. Bota o manequim pro lado de fora, que era o jeito que ficava ali, até porque as pessoas que passavam na galeria, elas enxergavam a tua loja pelo manequim Pelo manequim. que ficava no corredor. E as outras lojas não tinham isso, né? Então, bota o manequim ali no corredor e tudo mais, botei. E torcendo, né? Que não venha cliente, que não venha cliente, que não venha cliente. Mas Sério? claro, porque Revelações, eu eu não não sabia. sabia de nada, né? Como eu ia fazer. E aí veio o cliente. Óbvio, veio cliente, tem que vir, né? Aí veio o cliente, tal, eu atendi e ela comprou. Só que quando ela comprou, ela queria passar na maquininha. Eu nem sabia como é que tirava o negócio na maquininha. Eu vi tu fazendo. Aí eu lembro que eu passei o cartão dela na maquininha e pra puxar ali o comprovante, eu não sabia puxar o comprovante. Eu peguei uma tesoura e cortei o comprovante dentro da maquininha. Essa é uma coisa junto com a maquininha, assim. A mulher ficou apavorada, tipo assim, meu Deus, quem foi que botou essa guria aqui, né? Esse foi o meu primeiro dia na loja.
Aí depois tu chegou. E eu acho que quando eu cheguei pra trabalhar contigo, ali na galeria, tu já tava planejando sair dali. Sim. Acho que já fazia o quê? 1 ano que tu tinha a loja. 1 ano. Eu lembro que eu ia, volta e meia, ficar ali contigo, né? Uhum. Junto ali, mas não trabalhando. Eu ficava bastante. Eu lembro dessas memórias na loja, mas não trabalhando. Porque trabalhando eu fiquei pouco tempo na galeria. Logo a gente já foi pra outra loja. Sim. Eu não me lembrava dessa. Acho que tu nunca me contou Eu te contei, eu acho relações, que eu te essa primeira contei, sim. experiência, né? Só que Não eu não te lembrava. contei ou escondi, né? De vergonha. Pode ser, mas assim, olha, é confiança, né? A gente, às vezes, contrata alguém, né, que tem experiência, mas a gente, às vezes, não confia muito, né? Ou a pessoa não vai cuidar com aquele cuidado que tu tem, né? Eu Uhum. sabia que eu podia entregar realmente como foi feito, né? Entreguei a Sim. chave na tua mão ali e tu desempenhou um ótimo trabalho, né? E sim, a gente ficou 1 ano, né? Fiquei 1 ano ali na galeria. E aí, logo em seguida, eu já troquei de endereço. Peguei um endereço com vitrine. Claro, já usava essa estratégia ali, né, do manequim pra chamar mais clientes, mas o grande diferencial, na verdade, né, de ter bastante cliente, porque a minha loja era a última, tu lembra, Muri? Era a última Lembro. loja da galeria, mas eu investia bastante em marketing. Uma vez eu me lembro até que eu paguei, patrocinei lá o Facebook numa promoção de moletom, e veio uma moça de outra cidade, da Alvorada, e Uhum. falou que até que te conhecia. Ah, eu vi e tal, né, eu sou amiga da Muri, não sei se eu te contei Sim. isso. E eu me lembro que ela levou. Mas era uma estratégia de marketing muito interessante, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem marketing muito. Hoje, qualquer pessoa que vai abrir uma empresa, um comércio, né? Ela já vai pensar no investimento, na questão do marketing. Naquela época não tinha o marketing como a gente tem hoje, né? Então, eu acho que tu usava o Facebook. O Facebook. Não tinha, o Instagram nem era bombado Não, naquela né, eu nem época. tinha Instagram na É, época. Eu usava também, revista, jornal. Tu lembra que a gente era sócia da CDL? Me lembro. A associei à gente tem, eu tenho CDL. até hoje guardado o jornal. Tu tem? Tenho Ah, vou guardado o querer jornal. ver, eu não sabia. E podia ter trago, mas assim, eu não tive tempo pra conseguir trazer. Mas assim, eu lembro que eu tenho guardado lá e depois eu vou te enviar umas fotos sobre isso. Eu tenho guardado o meu crachá Ah, e eu sério? tenho guardado Que legal. a fotinho. A fotinha. Aliás, a capa, não era a capa, era a folha do jornal, Folha. né? Guardada lá em casa. Ah, eu vou pedir pro José, então, já colocar uma foto nossa na loja, Uhum. né, com o uniforme, porque eu gostava muito dessa estética de roupa. Eu me lembro que as roupas vinham essa aí, olha que bonito, Olha a né? juventude, né? De mais de 10 anos atrás. É. Inclusive, a nossa patrocinadora Cris Modas, que fez esse bordado lindo que vocês estão vendo, Sim. né? Da Emanuel. Eu pegava as roupas de lembra, a Muri chegava da fábrica, a gente já separava as mais Aham. bonitas, né? Ou calça jeans, ou camiseta, quando era camiseta, ou camisa. Eu colocava ali pra ficar assim bonitinho, né? Estética, Sim, profissional. Tinha os crachás também com o nome, pra pessoa tinha. ver, né? Era bem O nosso organizado. nome. Tu tinha muito bom gosto, né, Lizzie? Tanto que o meu salário mesmo, ele ia metade nas roupas que eu ficava, eu só trocava, né? Verdade, né? Tu e a tua mãe, né? Tua mãe Sim. também ia lá quando chegava novidade. Aham. O pessoal, assim, olha, comprava Comprava muito. muito. Eu lembro de uma coisa que a gente usava e que era como é que eu posso te dizer? Tipo assim, hoje é muito comum hoje se fazer isso, mas a gente fazia por intuição. Hoje vendo assim, eu percebo que nós tínhamos essa estratégia. Não sei se tu vai lembrar, mas era uma época que era verão e chegou uns macaquinhos na loja. Eu nem olhava novela. Não olhava, nunca não gostava, assim. E um dia chegou uma cliente, eu fui atender ela e ela falou assim: Nossa, igual o macacão da Bruna Marquezine. Não sei se tu lembra disso. Não me lembro. E aí eu peguei aquilo ali, bem intuitivo, assim. Aí tá, passou, ela saiu dali, todo mundo que chegava falava assim: Olha, esses macacões aqui estão super na moda, a Bruna Marquezine tá usando na novela. E aí a gente começava a usar essas estratégias, assim, aquele macacão que talvez ia passar despercebido pela pessoa naquele primeiro momento. Quando tu falava na Bruna Marquezine que tava na novela, a pessoa já, é verdade e tal. E depois eu lembro que eu usei isso, passou um tempinho, tu já tava usando, isso aqui é igual daquele da Bruna Marquezine que tava na novela. A gente nem assistia a novela, não sei se tu lembra. Não, é tudo marketing, porque Tudo marketing. leva, né, indução, né, Uhum. compra por indução. A venda adicional, não sei se tu lembra, Muri, que a pessoa que levava alguma coisa sempre oferecia alguma coisa a mais. Sim. Porque, né, já tá ali, ou no caixa, né, estratégia, né, de já ter coisas ali a mais, né, venda adicional, acessórios, né, que era roupas e acessórios, né. Sim. O caixa era feminino e masculino, mas a gente vendia acho que 97% feminino, né. Feminino. Nossa, E as mulheres compravam pros homens. e as mulheres compravam pros maridos. E aí eu me lembro que quando a gente foi pra calçada. Não, mas eu queria te contar, eu relembrar contigo, porque eu não me lembro se tu estava comigo. E quando a gente começa a ter sucesso,
a gente acaba atraindo outros tipos de olhares, né, não só de clientes, mas acaba se tendo ali uma rivalidade, né, coisa que eu nunca tive, né, eu sempre pelo contrário, né, como eu já mexia com design, eu já ajudava o pessoal ali da minha volta a fazer os seus materiais, e só que eu investia realmente bastante em marketing, era o meu sonho, era o meu trabalho, eu precisava, né, era o meu sustento, né, então eu investi bastante em marketing, né. Teve carro de som também, teve jornal, teve várias coisas. E patrocinava, né, colocava manequim na rua, uma vez teve LED, luzinha que eu colocava e vendia bastante, né. O primeiro mês, eu não sei se tu lembra, mas o primeiro mês eu vendi R$ 10.000. É, pra muitas pessoas pode ser pouquíssimo, né, mas pra mim, nossa, né, foi assim, bastante. E eu comecei, né, realmente ter bastante sucesso, a vender bastante, e eu recebi uma visita na loja da prefeitura, agora tô trabalhando na prefeitura, né. E eram fiscais dizendo que, né, estavam ali pra fiscalizar a loja, deu: "Não, tranquilo, né", achei que era periódico, né. E eles: "Ah, a gente precisa das notas fiscais, os documentos", né, eu entreguei, eles me parabenizaram pela loja: "Ai, muito bonita a tua loja, parabéns". Aí me falaram, né, que aquilo não era periódico, que aquela visita tinha sido uma denúncia que fizeram de mim, e que tinha sido de dentro da galeria. E aí eu fiquei triste, eu falei: "Puxa vida, eu ainda ajudo o pessoal, né, daqui também a se divulgarem, e eles me veem como uma rival, né, como uma rivalidade". Mas na verdade não, porque não eram clientes deles que estavam comprando de mim, eram pessoas de outras cidades, eram pessoas que foram cativadas pela gente, né, Muri, pelo meu atendimento, pelo teu atendimento, pela nossa forma de investir em marketing, né. E foi uma experiência, né, e por isso que eu tô falando de experiências, né, as coisas, assim, que a gente passou, assim, que eu fiquei, assim, um pouco chocada, mas não, né, bem-vindo ao mundo dos negócios, né. E tu lembra, amor, desse acontecimento dos fiscais lá? Na época tu ainda não estava comigo trabalhando, né, mas como tu era minha amiga, eu acho que eu comentei contigo. Não, eu na verdade, assim, eu não lembro. Depois eu acho que tu acabou me contando, eu não estava junto, né, que nem tu disse, mas a gente tinha um problema muito grande, e eu acho que isso é bem problemático até hoje no geral, assim, né. As pessoas que têm o comércio, elas acabam virando rivais e elas não se apoiam umas às outras, né. Então a ideia ali seria te derrubar, né, vamos derrubar essa empresa nova que tá chegando aí. E, na verdade, se eles pensassem por outro lado, ali, como tu estava na galeria, quanto mais pessoas, mais clientes entrassem, também iam passar pela loja delas, também iriam olhar o produto delas, né. Mas, infelizmente, isso é de praxe, né, acho que todo mundo que tá iniciando passa por esse grande problema. Mas eu acho que depois, quando tu foi pra avenida, tu foi muito bem recebida até pela loja do lado. Sim. Eu já era cliente, na verdade. E aí, o que que eu fiz? Bom, preciso mostrar em que eu não sou rival, né, que eu tô aqui pra ajudar também. Então, quando vinha uma cliente minha que eu não tinha peça, né, e ela queria, o que que eu fazia? "Ah, dá uma olhadinha aqui na loja do lado, na fulana", né, e encaminhava os clientes, sabe, falava bem da loja. Depois também na calçada a mesma coisa, a loja do lado, eu já era cliente, né, dessa loja do lado bem antes, e continuei comprando, porque outro estilo, né, eram outras marcas. Eu continuei comprando dela, a gente, né, mostrei pra ela ali a amizade que eu estava ali não como rival, né, mas porque era também o meu trabalho, né, e que a gente poderia sim ser aliado. "Bah, não tem na minha loja, vai na loja do lado", né. E eu não sei se tu lembra disso quando a gente se indicava, assim, bastante, né, para as outras Lembro, lojas. lembro, a gente indicava, até o estilo da pessoa, né, a Emanuel tinha um estilo, assim, mais o jeans, a camiseta, a blusa, ali era lá era a loja delas era mais, formal, algo assim, tanto que Uhum. e elas foram muito queridas, eu lembro quando inaugurou ali, elas foram lá, abraçaram a gente, e hoje tanto que a loja dela prosperou, elas estão muito Sim. bem lá em Viamão, né. Então, eu acho que é isso, é sobre isso. Quando tu plantar, tu vai colher, entendeu? E elas foram, nesse quesito, assim, elas foram muito queridas com nós. Sim, eu sou cliente dela, na verdade, até hoje. E realmente a loja delas, né, existe até hoje, né. E a gente ficou super amigas, né. E depois eles realmente, né, o pessoal começou a ver que eu não era, né, uma rival, né, porque eu era uma aliada, né. Era só mais um negócio, porque eu não queria, né, causar essa rivalidade com ninguém, né. Eu queria ter o meu espaço, né, o meu trabalho, e com certeza, né, que se eu pudesse ajudar outras pessoas, né, e indicar, né, é isso que eu faria, né. E Muri, assim, olha, contribuiu muito, né, muito, assim, comigo, assim, com a loja, né, me ajudou bastante. Não sei se tu lembra, assim, dos atendimentos.
Lembro de clientes, assim, que ficaram na minha memória. Lembro de uma vez de uma moça que entrou, a gente não deu nada, assim, pra ela, nós duas. E quando ela veio, ela começou, ela nem experimentou, não sei se tu vai lembrar. Me lembro. Eu nunca mais vi Eu me ela lá em lembro. Viamão, assim, mas ela começou a baixar coisa, baixar coisa, baixar coisa, e a gente ali, né? A gente só se olhando. Quando viu, a conta dela, assim, deu imensa. Mais de 1.000 E reais, eu ela me foi lembro. lá, passou no cartão e tá tudo certo, assim. Porque pra nós, o cliente que a gente atendia, e como a loja era nova, aquele tipo de cliente a gente não tinha. Aquele que ia pegando, assim, e passava no cartão e tava tudo certo, nem experimentava, né? A gente atendia um cliente ali, queria uma blusinha, uma calça, mas quando começou a chegar esse tipo de cliente, claro, a gente tava também mais. A gente era muito mais visível ali naquela Avenida, na é. avenida, né? Então começou a chegar todo tipo de cliente de poder aquisitivo diferentes, né? Então eu lembro dessas, assim. Tem alguns clientes que ficou, assim, muito na memória, com pessoas muito queridas. Uhum. Lembro também, não sei se tu vai lembrar disso, que a gente tinha, pra fechar a janela, tinha Bastão, né? e com um prego. Puxador. Puxador de ferro na ponta, né? Negócio assim. E Aham. lembro que tu quase foi assaltada e que tu queria bater no cara com aquilo lá. Então, a gente, tipo, tinha umas coisas Pode assim, contar isso só aqui. nós duas. E muito corajosa, né? Ter uma loja ali e a gente se virava do jeito que dava, né? A gente se virava como dava. A gente sabe que tem a segurança ali, tudo em si, né? Mas a gente tem que realmente, né, tá sempre de olho, né? E tava comigo nesse dia do assalto. Não, acho que já tinha saído. Eu tinha Mas tu me saído. contou no outro dia o É, que mas aconteceu. assim, ó, foi uma experiência, claro, gente, nunca reajam a um assalto, né? Nunca, não foi esse o caso, né? Mas o rapaz entrou na loja com as mãos no bolso. Eu já tinha visto ele em Viamão, né, ali por ali, pelo centro, pedindo dinheiro. Inclusive, eu já até tinha ajudado outra vez ele com o valor. E aí ele anunciou assim: ah, passa o dinheiro do caixa, passa o celular, que eu tô com uma arma aqui. E aí eu pensei, eu falei no começo, né? O nome da loja é Emanuel, né? Deus conosco. E eu falei, meu Deus, eu, em pensamento, o que que eu faço? Eu falei, Senhor, né? O que que eu faço? Eu pensei, imagina se eu entrego tudo, né? E ele não tem nada, né? Ou pelo contrário, né? Se ele tem alguma coisa, né, que pode machucar. E aí, na hora, me deu um estalo, assim, uma coragem. Eu peguei esse bastão que tu falou, peguei esse bastão e saí, assim, de. Só segurei, né, pra baixo, segurei, assim, saí de trás do balcão e falei, assim, pro rapaz, né? Quero ver então, né? Me mostra, né, se tem alguma coisa. E ele não esperava. Ele saiu de trás, ele deu um pulo pra trás. Tirou as mãos do bolso e falou: não, 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 eu não tenho nada, eu não tenho nada. Não, a senhora se enganou, eu não ia te assaltar. Ainda me falou isso. Eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. Aí ele foi embora. E aí comentei com a loja do lado, apavorada, nervosa, dela: ai, tem que se cuidar, guria, né? Liz, agora eu preciso te contar de um perrengue que eu lembrei. Na verdade, assim, eu já contei pra várias pessoas isso. Eu só não posso falar o nome da pessoa que é, mas eu vou te falar a situação e tu vai lembrar, porque é uma pessoa que a gente tem que a gente conhece em comum, tá? Tava surgindo a ideia das calças de alfaiataria, tava retornando, assim, a moda aos pouquinhos. E tu foi lá e comprou um monte de calça de alfaiataria. E tu botou na boneca e a gente. Na boneca, no manequim, e a gente pensou assim, nossa, que. Como nem na manequim ficou legal essa calça, não sei se tu vai lembrar. Tá, mas a gente tentava vender e volta e meia, não saía aquela calça. Aí foi essa pessoa lá na loja, e eu tava atendendo ela, e ela pegou essa calça pra experimentar. E aí, quando ela experimentou, ela saiu do. E a gente também tinha isso, a gente era bem sincera, né? Nossa cara ela não escondia pro cliente. Então ela saiu do provador. Quando eu olhei pra ela, ela tava assim, sabe, naquela coisa, esperando que eu, como vendedora, dissesse assim, nossa, ficou linda. Eu falei assim, complicado, né? Nem na manequim, que é perfeita, não ficou boa essa calça. E tu deu uma risadinha. Muriel, não estraga minha venda. E aí eu lembro disso, e eu conto pra várias pessoas que eu dei essa mancada de dizer pra pessoa que, tipo assim, que nem na manequim que era perfeita, não tinha ficado bom, coitada, tava chamando a pessoa de super imperfeita, assim, ou tinha ficado horrível, realmente, não. E aí tu deu, assim, essa risadinha e tu falou assim, não, amor, eu falei uma dessas esses dias também, não sei se tu te lembra, tu sabe quem é? Depois eu te conto no Não, off quem era essa pessoa, não posso falar. eu não me lembro da situação. Mas tu sabe que existe isso, né, do papo de vendedor. Mas tu sabe que eu sempre consegui, assim, captar e ter bastante clientes, até quando eu era funcionária, que eu já era vendedora, desde o primeiro emprego, né, com 16 anos eu já era vendedora, as clientes falavam: "Ah, Liz, eu gosto de comprar contigo, porque tu é super sincera sobre algo, tu realmente me fala, né, se algo é bom ou não". Claro, quando eu fazia as compras pra loja, eu comprava o que eu achava realmente que era melhor, né, e graças a Deus eu vendia bastante bem por causa disso. Mas às vezes acontece, né, a gente tem que ser sincera, né, e às vezes a cliente, bah, né, tipo,
não ouvi talvez o que eu queria, mas ela foi sincera, Sim. né? Mas a gente tinha muitas clientes que voltavam por causa da nossa sinceridade. Então é importante, né? Não adianta, a gente não é um robô, né? Que nem a gente tá aqui agora num bate-papo, né? Super natural, contando realmente o que aconteceu, a gente não é um robô. E é isso que as pessoas que eu vejo por mim, né? Quando eu assisto, né, um programa, assim, eu quero aquela realidade, né? Porque se é algo, assim, que não é real, a gente assiste um filme, uma novela, que a gente sabe que é fictício. Mas na vida real, tipo, ela conseguiu vender 10 mil reais o primeiro mês. E eu me lembro que muita gente veio me perguntar, os meus ex-colegas de trabalho, o pessoal que me conhecia da volta, vieram me perguntar, porque pra mim, tá, consegui, ok, né? Fiquei feliz porque era o meu trabalho, daí o meu novo trabalho. Mas iam na loja, né? E olhavam pra mim espantados, como é que tu conseguiu? Muitas pessoas, e sem saber, eu já tava ali dando consultoria, eu fiz assim, assim, assim. Então, assim, eu inspiro, assim, eu quero motivar as pessoas, inspirar, né? Que se eu conseguir, gente, eu não tinha nada, assim, sabe? Foi surgindo na época, não sei se tu lembra, agora tá trabalhando na prefeitura, né? Na época tinha um incentivo financeiro, que era o Lembro. microcrédito. Uhum. Fiz esse empréstimo do microcrédito, que vou falar que foi 4 mil reais na época. Comprei os móveis no cartão de crédito, consegui alugar a sala falando direto com o dono, porque não era possível, mas aí eu não fui desistindo, eu fui indo atrás, né, pra conseguir tudo isso. Eu não sei se tu lembra de todos esse até chegar. Lembro de muita luta que tu passou pra abrir essa loja. Foi muita garra. E isso eu te admiro, Liz, tu é muito corajosa em todas as tuas as coisas que tu te propõe a fazer. Sempre tu tem um passo de coragem muito grande. Eu Acreditar, né? volto e meio converso assim com algumas pessoas que têm, alguns amigos que têm, que é de fato um empreendedor, né? O principal, assim, tu pode ter todo o teu plano, pode ser todo estratégico, né? Mas se tu não tem a coragem, tu não consegue. E se também não adianta, né, ok, tem que ter coragem, começar e ter pessoas, né, leais ao teu lado, né, como o Tumuri que teve do meu lado, assim, todo o processo. Eu vou pedir pro José colocar aqui uma foto da Muri com uma cesta. Lembra, Muri, dessa foto? Ah, eu lembro desse dia, foi muito legal também. Porque como é que eu vou retribuir, né, além Uhum. de minha amiga, uma funcionária que estava sempre do meu lado Uhum. acreditando em mim. E aí isso foi em dezembro, né, Olha foi como no eu era Natal de jovem, dezembro, Liz. e eu falei: eu quero dar uma cesta de Natal, né, Uhum. então eu vou lá escolher, assim, acho, não sei se tu Olha a loja toda decorada. esperava. Não, acho que foi muito legal, assim, esse dia, porque eu me senti muito valorizada, assim, pelo trabalho, aquele carinho. Claro que foram 2 cestas, né, maravilhosas, mas eu lembro, assim, que o carinho que eu tinha por ti, assim, se fosse sei lá, qualquer coisinha, assim, se fosse aquele panetone pequenininho, eu já tava feliz, sabe? Aham. Porque realmente aquela época foi um momento muito feliz, assim, da nossa vida, né? A gente se divertia bastante trabalhando junto. Sim, a gente se divertia bastante, a gente vendia bastante, né, e era assim que eu queria que tu se sentisse, sabe, como funcionária, né, amiga em primeiro lugar, né, sempre vai ser amigas, mas que tu se sentisse bem, né, eh, bem em relação ao trabalho, né, reconhecida, e sempre depois quando eu fechei a loja, não sei se tu lembra, quando eu fechei, eu falei: "Ai, Muri, tu vai receber um bom dinheiro", porque de cara, né, tu foi minha primeira funcionária, né, foi o teu primeiro emprego, eu acho que formal, e foi de CLT, nem foi de estágio, porque eu acreditava tanto no teu potencial, no teu trabalho, né, eu confiava tanto, porque que eu sabia que tu merecia um salário, né, uma carreira, né, um início, assim, uma experiência. E aí, depois de 2 anos, né, que eu fechei a loja, eu comentei contigo: "Ai, Muri, tu vai", eu fiquei feliz por ti, né, eu estava indo pra um outro ramo, né, de trabalho, mas aí eu fechei essa loja, né. Eu falei pra ti: "Muri, né, tu vai receber um bom valor, né". E aí, tu ficou preocupada comigo também: "Ah, mas Liz, né, tu vai fechar", não sei se tu lembra disso, né, do Lembro, e eu término. lembro que foi bem na época que eu tava tirando minha carteira de motorista. Lembro, eu tava indo pras aulas, que acho que tu tinha me liberado, uma coisa assim, pra mim ir Uhum. fazer as aulas pra tirar a carteira. E uma das vezes que eu tava indo fazer a aula, eu tava falando com Deus, assim, falei: Deus, se for da tua vontade que a Lizzy feche essa loja, eu tô com o coração em paz e tranquilo. Uhum. Eu sabia que aquele ciclo ia precisar fechar em algum momento, Uhum. e eu lembro dessa conversa. Quando eu cheguei na loja, tu conversou comigo acho que teu coração tava partido. Sim, com certeza, né. Mas eu te disse, né, que eu tinha falado com Deus e que meu coração tava em paz. Mas a minha preocupação realmente era contigo, né? E aí, logo em seguida, eu acabei saindo. Aí eu saí, e logo em seguida também, acho que tu terminou de vender as coisas que tu Uhum. tinha, e depois tu liquidou algumas coisas, né? E depois tu fechou a Uhum. loja. Foi difícil.
Todas as vezes que eu passo lá pela aquela avenida, eu lembro daquela loja. E hoje tem até, acho que tem um salão lá, onde nós tínhamos a loja. Eu lembro com muito carinho, que a gente viveu momentos muito felizes lá. A gente tem que ter coragem pra abrir, né, um negócio, né, tem que ter coragem, mas a gente tem que ter sabedoria também, né, do momento, né, também de fechar. Aí eu me lembro que eu fechei, né, eu fiquei bem feliz, assim, "Ai, que bom que a Muri vai receber um valor legal". E olha, eu não conhecia até hoje, né, uma funcionária que ficasse: "Ah, mas, né, e tu?", que ficasse preocupada, assim, com a Sim, empresa. Claro, a gente também era amigas, né, mas essa é a importância de ter as pessoas certas também no teu lado, né, sim, pra prosperar na alegria ou na tristeza, né. sim. E depois disso, logo em seguida, no outro ano, eu já comecei a trabalhar com gráfica, né, com design gráfico, com gráfica, serviços gráficos. Eu já fazia meus materiais, tu lembra, né, que tu contou Lembro. ali no começo que eu Uhum, era bem detalhista, eu nem me sim. lembrava disso. Então eu era super já mexia ali no programa do Corel, que eu fiz o logo, né, fiz os materiais. E o pessoal da galeria, eu também ajudava eles, fazia o material pra eles, não sei se tu lembra da Lembro. Ótica Raízes. Uhum. Beijo pra Paty, para o social. E eu fazia pra eles, e eles me falavam: "Ai, Lizy, tu deveria trabalhar com gráfica também, né, tu faz tão bem isso, esse trabalho". Eu me lembro que uma vez, tu lembra da Sandra, que tinha loja do lado da minha? Lembro. A Uhum. Sandra também tinha loja de roupas, e ela era fiquei super amiga dela, a gente se conheceu na galeria. Ela também era do mesmo segmento, mas eu era super amiga dela, né, nunca vi ela como concorrência, né. Eu indicava inclusive ela me indicava, ela viu que eu realmente era uma amiga, que eu não era rival, que eu ajudava ela, aí eu fiz os panfletos pra ela. Aí eu me lembro que uma vez ela pagou alguém pra entregar esses panfletos que eu tinha feito pra ela, né, o design, a impressão. E aí veio a moça, a irmã do Betinho, não sei se tu lembra, a irmã do Lembro. Betinho, que Uhum. fazia as entregas. Aí ela veio: "Olha só, eu tô entregando os panfletos aqui, mas o pessoal quer saber quem é que fez essa arte, esse design, Sim. ficou super bem elaborado". Aham. Fui eu, mas eu não trabalho com isso, né". Uhum. E aí depois que eu fechei a loja, então que surgiu a ideia de trabalhar com gráfica. Eu Uhum. não sei se tu lembra. Lembro quando tu trocou de ramo. Mas na verdade, esse dom tu tem, olha só o logo do teu podcast, né, Lizzy? Pelo amor de Deus. Tu tem esse dom, assim. É que nem eu te disse, tu não. Ah, eu não lembrava que eu era detalhista. Não, tu não precisa lembrar, tu é. Ponto. Tu fica ali em volta daquilo ali horas e horas, tu troca de lugar, tu bota de novo e volta, não sei o quê. E é o tamanho, né? Então, esse é um dom que tu tem. E eu lembro que tanto os panfletos da própria loja do Emanuel chamavam muito atenção, porque com todo esse teu jeito, assim, de montar as coisas. Lembro da ótica. Foi panfleto da ótica que tu chegou a Da montar? Ótica Raízes Ficou muito que eu bonito, né? E montei, eles não aham. tinham, acho que, uma marca, assim, Não fixa. tinha. Tu que bolou. Ficou muito bonito. E é por isso, então, que a gente tá aqui hoje, né, com esse logo do podcast do comércio. Eu ainda tenho, não sei se tu sabe que eu te falei, né, Muri, que eu ainda tenho a gráfica, que ficou com o nome Gráfica Poa Sul, né, que começou ali na zona sul de Porto Alegre, aqui de Porto Alegre. Eu ainda tenho a gráfica, né, ainda faço design, logo, impressão de materiais, né. E assim, da onde que surgiu então esse, né, o podcast do comércio? Na verdade, o guia comercial de Porto Alegre, eu tinha entrado em contato contigo, né, Muri, até pra gente tentar fazer algo juntas, né, pra tu ser representante, talvez em Viamão mesmo, né, porque é difícil estar em 2 cidades ao mesmo tempo, né, em Porto Alegre e Viamão. Eu tinha bastante conhecidos, tenho, né, de Viamão, a metade dos nossos patrocinadores são da cidade de Viamão, né. E aí eu me lembro disso, né, que aí eu fiz a gráfica, e aí eu trabalho até hoje com gráfica. E daí que surgiu então o guia comercial de Porto Alegre. Aí eu já trabalhava com gráfica, e aí eu ia nos mercados fazer as minhas compras, aí eu vi que tinha essas revistinhas de bairro. Impressão gráfica, design gráfico, né. Aí eu olhava: "Ah, legal nessas revistinhas", mas se eu fosse fazer uma minha, eu faria um pouco diferente, né. Faria lá, né, design Lise, mais objetivo. E daí surgiu em 2022 o Guia Comercial de Porto Alegre, para fazer divulgação como eu, né, sei, assim, colocar da maneira correta, como tu falou, né, o design, né, e fazer esse marketing, bom, se eu sei vender para mim, eu posso, né, vender para os outros, e criei ali a revista, né, começou do Guia Comercial de Porto Alegre, e aí começou a surgir então esse novo mercado, né, do podcast, o pessoal começou a comentar que eu poderia fazer, eu já tinha pensado, né, daí então é por isso então que a gente tá aqui hoje, né, com o nosso podcast do comércio. E eu quero que seja por isso que eu te convidei pra estar aqui comigo hoje, Muri, né, que eu sei que tu ia conseguir contribuir bastante, para que a gente possa inspirar, né, outras pessoas, a motivar outras pessoas nos seus negócios, em estratégias, né. Hoje tu tá com
a minha convidada aqui especial, né, para me ajudar a contar, né? A gente estava contando aqui essa história de como que foi, né, esse meu primeiro negócio, né, de todos os desafios. Mas para motivar, porque os outros convidados também vão apresentar suas empresas, né, que a gente consiga dar essa ajuda no comércio, né? E dizer que, né, que a gente pode dar as mãos e ajudar um ao outro, né, sem a rivalidade, né, que juntos realmente a gente é mais forte, né? Eu sozinha, eu sei, né? Eu sei que sozinha eu não ia conseguir, né? Que contigo, né? Ali junto comigo, né? Do meu lado, né? E outras pessoas que também acreditaram junto, né? Tudo é possível, né? E tudo é possível quando a gente acredita e a gente tem coragem e não desiste. Sim. Tu sabe, Liz, assim, da área que eu eu passei a trabalhar, né, que é a área administrativa. Quando eu decidi ir para o processo gerenciais, primeiro, não sei se tu lembra, eu cheguei a fazer o início da faculdade de recursos humanos. Mas eu vi que não era só dentro desse nicho que eu queria trabalhar. Então eu fui para a área de processos gerenciais, né? E foi onde, assim, muitas experiências da própria loja, e outros trabalhos depois, né, que eu fui adquirindo a experiência, me ajudaram nessa formação. Então, hoje, sobre tudo isso que tu tá falando, e essa área que tu tá entrando, a questão do comércio, né? Quando a gente fala de processos gerenciais, a gente pega a administração, o processo gerenciais, ele tem 4 pilares. Que a gente chama de PODC, que é planejamento, organização, direção e controle, né? E isso tem tudo a ver com quem é empreendedor, com quem vai abrir um comércio. Então, eu preciso de planejamento, eu preciso de organização para isso, eu preciso de direção e eu preciso de um controle. Ser um grande gestor, né? O controle, ele é um dos principais pilares sobre isso. Então, claro, a gente pode avançar muito sobre esse assunto, mas eu também estou à disposição quando tu precisar, quando chegar alguém aqui que precisa de um incentivo para abrir uma empresa ou para continuar a sua empresa, traçar o pessoal, né, as pessoas, ter uma boa gestão. Às vezes ali a pessoa tem uma boa loja que a gente tá falando, naquele momento tu me colocou como tua funcionária, né? Mas às vezes a pessoa tem uma loja, vamos supor uma loja que é o ramo que tu entrou e tá falando, daqui a pouco ela tem uma loja ali, mas ela colocou um funcionário que não tá rolando, não tá acontecendo, né? Não tá agregando, e às vezes a pessoa precisa de alguém com esse olhar para que a empresa dela passe a andar da forma correta, sabe? Passa a ter direção da forma correta. É isso, porque o que faz funcionar a empresa, né, são os funcionários também, né? Então a gente tem que realmente, né, tratar o funcionário tem que se sentir realmente. E é realmente muito importante, né, Muriel, a gente ter pessoas certas do nosso lado, né? Tanto nessa parte de RH, né, de recursos humanos, e no treinamento, no desenvolvimento, cursos, palestras. Eu lembro quando eu era funcionária, eu participava de bastante cursos, as minhas colegas nunca iam, mas eu pensava, nossa, mas eu quero aprender mais, né? Eu quero ser uma profissional melhor, eu quero ser uma funcionária melhor. Eu me lembro que eu te levei junto nas reuniões, te levava nas palestras, Uhum. né, da CDL, que é a Câmara Lembro. de Dirigentes Lojistas de Viamão, porque eu estava sempre naquele meio inserida, né, Sim. querendo aprender mais, né, fazendo cursos para apresentar o melhor para o cliente, né. Recentemente eu fiz um curso de soft skills e hard skills. O que é isso? Hard skills é quando tu tens por exemplo, né? Tu é formada em técnico de administração, né, Lizzie? Então, quando tu me prova que tu é formada em alguma coisa. Isso é hard skills, né? Quando eu tenho uma comprovação. Soft skills é aquilo que hoje o empresário ele procura num funcionário. Então, por exemplo, assim, inteligência emocional. Essas coisas que tu me levava num curso, vamos lá, vamos junto. Sabe que não era só pra ti. Tu levava o teu funcionário junto. Hoje, se eu abrisse uma empresa, eu investiria em inteligência emocional para as pessoas, com certeza. Isso faz muita falta. Vou te dar um exemplo rapidinho do que aconteceu comigo quando eu trabalhava em Alvorada, numa escola. Que tu achou que eu tava trabalhando lá ainda, né? Mas eu já troquei, já fui pra prefeitura hoje. Mas na época eu trabalhava numa escola e eu tinha algumas colegas de trabalho, então sempre aquela coisa de sair na hora do intervalo, a gente saía o quê? Toda mulher faz, mas vamos ver loja, né? Vamos olhar a roupa. E recentemente eu lembro que eu não tava casada ainda, mas eu já tava namorando meu esposo. E ele tinha iniciado um novo trabalho com um cargo, assim, que dava uma posição pra ele. E eu lembro que eu entrei nessa loja e tinha uma vendedora.
E aí ela começou a me mostrar algumas roupas e tal, mas ela não tava com muita vontade. E aí ela escutou, assim, de longe, uma colega minha falou assim, hoje ela vai numa janta, por isso que ela tá querendo comprar uma roupa. Mas ela não falou pra mulher, ela tava falando com a minha outra colega. Porque o marido dela agora, o namorado dela agora é tal coisa, né? E a mulher ouviu aquilo. E aí ela começou a me jogar um monte de roupa pra me vender. Porque, claro, né? Ela pensou assim, essa guria deve ser rica, só pode ser rica. Mal sabe ela, né? E aí eu lembro que eu experimentei várias roupas, não gostei de nenhuma. E aí na hora de sair eu fui, ai moça, me desculpa, realmente eu não gostei. E ela me tratou super mal, tipo assim, pô, gastei meu tempo aqui contigo, te mostrando um monte de roupa e tu não comprou nada. Eu lembro que eu não tinha muito entendimento naquela época, mas eu mandei mensagem. Era uma rede, né? Era uma loja que sabe, essas lojas são distribuídas em várias cidades, assim, tem. Eu mandei uma mensagem pra Central, né? Falando que eu não tinha gostado, porque eu me senti muito mal com aquela situação. E eu lembro que eles vieram e fizeram um treinamento na loja na época. Eu fiquei sabendo disso depois, porque virou um burburinho, assim. Na verdade, minha intenção nem era essa, assim, mas de tão incomodada que eu me senti, eu acabei mandando uma mensagem. Então é sobre isso, sabe? É sobre ter inteligência emocional. Eu investiria muito, se eu tivesse funcionários em uma loja iniciando, seja um funcionário, ou seja, 1000 funcionários, eu investiria em inteligência emocional, em cursos. Com certeza, isso me lembrou agora, porque o que a gente passava pra pessoa, né, para as nossas clientes quando elas entravam? Alegria, né, felicidade. Uma vez eu fui numa palestra e o palestrante dizia, né, que sorriso abre portas, né, por isso que eu tô sempre sorrindo. E eu me lembro que a cliente entrou na loja, tu não estava comigo, acho que era de manhã, tu ia só de tarde, né. E ela entrou, começou a olhar as roupas, eu fui atender ela, "Ai, eu preciso comprar porque eu tô triste". E aí eu conversei com ela e tudo, né, tratei ela super bem, claro, né. E realmente, né, a gente gosta de olhar, isso é uma coisa que nos dá alegria, a gente fica feliz. Então a gente realmente tem que ter um atendimento, né, primordial, né, de se comprou ou se não comprou. Me lembro que muitas vezes as clientes iam na loja, experimentavam bastante, como aconteceu contigo, né, experimentavam bastante, mas às vezes, infelizmente, não, a pessoa não tinha gostado, né. E aí às vezes eu notava que a pessoa ficava meio sem jeito. "Ai, eu não desculpa, é que eu não go". Falei: "Não tem problema, né, semana que vem vai chegar uma coleção nova, se tu quiser eu posso ficar com o teu contato, né, pra te avisar assim que chegar a coleção nova, né, fica bem à vontade", né, já falava ali do Facebook, na época era mais o Facebook, né. E a pessoa daí quebrava aquele gelo, a pessoa já ficava feliz, já ficava contente, né, porque aí isso ela vai levar essa positividade, né, com ela, essa alegria e vai acabar recomendando, assim, para outras pessoas e voltando, né. A gente acaba, assim, realmente cativando o cliente e cliente chama cliente, né. Sim, com certeza. A maior divulgação é o boca a boca das É, pessoas. com certeza, o boca a boca. Então a gente já tá terminando, né, o nosso episódio de hoje, nosso primeiro episódio. Eu já quero te agradecer de novo, Muri, né, por ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje nesse grande desafio de estar relembrando, né, de estar contando, né, como é que eu consegui abrir uma empresa do zero, que realmente a gente não faz nada sozinhos. E eu quero te fazer uma pergunta, assim, eu quero que tu fique à vontade para tu contar ou deixar alguma dica, tu já deixou várias dicas muito legais, né, eu quero te agradecer por isso também. E eu quero, né, ver contigo, assim, o que que tu poderia deixar de mensagem motivadora ou inspiradora, né, para que outras pessoas possam se motivar ou abrir ou a ter o seu próprio negócio, né, ou a ajudar a estruturar mais. Eu sei que tu já deu várias dicas, né, mas o que mais tu poderia, assim, acrescentar para o pessoal, né, também se motivar aí, né, nessas questões de empresariais, né, de empresa, né. Se eu fosse pensar em alguma coisa, assim, pra deixar dica, eu acho que de questões teria muitas coisas, assim, que eu poderia falar em questões de estratégias, assim, pra se abrir uma empresa ou pra se manter uma empresa depois, né. Eu sempre costumo dizer, assim, dizer pra mim mesma, né, que o meu esposo, ele é um líder nato. O que que ele trabalha mesmo? Hoje ele é subprefeito de Itapuã. Ah, que legal. Mas ele é um líder nato, assim, por exemplo, se nós tivermos várias canetas coloridas aqui, a gente dizer assim, gente, vamos escolher aqui, quem é que é a caneta? E se ninguém escolher, daqui a pouco ele já tá dando uma caneta pra cada um. Ele escolhe, ele é um líder, um grande líder. Eu não me vejo assim, tanto, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais observadora do que uma grande liderança, assim. Mas sempre quando ele tem alguma questão ou outra,
que ele me traz, o trabalho dele. Eu sou aquela pessoa que olha de fora, depois dá a dica assim, e que se você fazer assim, assim, assado. Eu sou essa pessoa, sabe? Mas do que eu poderia deixar de uma dica, assim? Apesar de ter várias, que a gente disse, várias coisas que eu poderia pensar e falar, eu acho que a maior dica que eu posso dar pra alguém hoje que vai abrir qualquer coisa é tempo. E eu digo tempo de qualidade, sabe? Eu acho que hoje. E o que eu quero dizer com tempo? Tempo de qualidade e tempo de pausa. Eu acho que a gente tá vivendo um mundo hoje que a gente precisa. Vou dar meu exemplo pessoal, né? Quando eu me enxerguei mãe, me enxerguei esposa, me enxerguei alguém que trabalha, alguém que estuda, dona de casa. Quando eu me enxerguei em muitas dessas versões, um dia eu precisei dizer: eu preciso pausar. E encontrar alguma coisa que me faça me desligar. Né? Então eu tenho algumas estratégias minhas, assim. Por exemplo, eu sou dorameira, né? Que eu adoro divulgar as coisas que eu sou dorama, adoro assistir séries coreanas e tudo mais. E essa foi a válvula de escape que eu achei pra assistir alguma coisa, ou gostar de uma música deles, ou ver a cultura deles lá. Foi a forma que eu achei de me desligar. Sabe? Então eu acho que, apesar de as pessoas estarem sempre correndo atrás de conquistar um grande sonho, de abrir uma empresa, de toda a burocracia, de todo o trabalho que se tem isso, de fazer gestão das pessoas, de ser um grande líder, dá muito trabalho, as pessoas precisam desligar, sabe? Eu vejo um mundo de pessoas muito doentes. E a gente precisa, para ter um trabalho de qualidade, a gente precisa ter uma vida de qualidade. Então a gente precisa achar formas e estratégias, seja num hobby, seja no que for, a pessoa precisa parar, sabe? Eu acho que hoje é a grande dica, assim, que eu posso dar pra alguém. Abra, conquiste, vá atrás sempre dos seus sonhos, mas aprenda também a ter o seu tempo de pausa. Acima de tudo, um grande gestor também precisa ser, entender que ele é uma pessoa humana. E foi isso que eu fiz quando eu fechei a loja também. Eu dei uma pausa, né? Quando eu fechei, eu dei uma pausa, né? E eu me lembro que aí eu comecei a estudar direito, comecei a fazer faculdade de direito e fiquei só estudando, né? E descansando, assim, pensando em outras coisas, né? O hobby também, eu gosto muito de música, não sei se tu lembra, né? Eu gosto bastante de cantar, de tocar violão, né? Pra mim, realmente é uma terapia, né? E aí, depois, passando um tempo que eu estava assim, né, já sabendo mais ou menos o que eu ia fazer, e aí que eu decidi então, né, já com todas as ideias em ordem, que eu decidi então, né, fazer aquilo que eu gostava, que era a gráfica, né, e aí também, até hoje, né, graças a Deus, é o maior sucesso. Mas então, Muri, eu vou te agradecer pela tua presença aqui comigo hoje no podcast do comércio, no primeiro episódio, para me ajudar a contar essa história. E eu já vi, assim, que tu contribuiu, assim, bastante, né, com esse episódio, já deixou, assim, bastante dicas. Quero te agradecer, né, muito obrigada, né, e eu quiser falar mais alguma coisa. Só tenho a te desejar tudo de melhor, né, Liz? E que tu possa prosperar, que esses venha ser o primeiro episódio de muitos. Eu desejo que muitas pessoas venham aqui, que tu possa só crescer, evoluir, é o que eu te desejo. E volto a dizer o que eu disse lá no início, teu sonho realizado também é o meu, porque a gente tem um carinho, só a gente sabe uma pela outra, né? Verdade. Muri, muito obrigada mesmo. E fica o convite também para outros episódios, né, já fica o spoiler aqui. Sim. Então, gente, eu quero agradecer também a todos vocês, né, por estarem aqui com a gente. Quero pedir para vocês também se inscreverem aqui no canal do YouTube. Spoiler para vocês. No próximo episódio, gente, já tem uma participante confirmada. Nós vamos falar sobre financeiro, sobre marketing, principal sobre marketing. Então já deixa o teu like, algum comentário, já te inscreve para não perder também os próximos episódios. Muito obrigada também a todos os patrocinadores. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.